Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. É uma alegria ter você aqui. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, é um prazer para nós conversarmos com você. Espero que você goste de estar aí. E vamos fazer valer a pena o nosso assunto, né, Luiz? Como você disse. Hoje nós vamos falar sobre atitudes. Atitude, isso é Porque bom. isso é... Gente, é uma coisa que nós temos que fazer todo dia, às vezes. Todo dia Todo tomar dia. uma atitude. E nem sempre a gente faz isso com sabedoria, né? Exatamente. Às vezes a gente é levado pela situação. Ou pela situação, ou então, principalmente quando você precisa tomar uma atitude rápida, alguma coisa que te pega de De surpresa. surpresa, Você tem que agir. Aí você já responde também com o mesmo imediatismo. Tem quase tudo para dar errado, né? Ah, esse tem. Né? Aí vai. Ou até a falta dela, né? A gente não vê expressões aqui, você precisa ter mais atitude com o Mais teu filho, não tem atitude, umas coisas assim? exatamente. Né? Algumas posturas. Mas quando a gente resolveu fazer uma pauta sobre atitude, tem uma crônica que eu sempre contava muito lá no rádio, e a Eliane concordou que era uma boa ideia Bem legal. a gente falar Isso, sobre eu essa gostei, crônica, sabe? gostei muito. Então, eu vou te contar que eram dois vizinhos, né? E o primeiro vizinho, ele comprou um coelhinho para os filhos dele. Aí o outro vizinho, que eram vizinhos de cerca ali, os meninos também pediram um bichinho de estimação. Aí ele comprou um filhote de pastor alemão. Aí os dois vizinhos foram conversar, porque o dono do coelho falou, não vai dar certo. Um pastor alemão com coelho, né? De jeito nenhum, essa coisa não vai dar certo, não. Mas o dono do pastor alemão disse, olha, isso aqui é um filhotinho. Ele é pequenininho, os dois vão crescer junto, vão ser amigos. E eu acho que vai dar certo, sim. E parece que aquele homem estava correto na maneira dele pensar, porque deu super certo. O coelhinho cresceu, o pastor alemão cresceu, se tornaram amigos, brincavam, e era muito comum ver um no quintal do outro, um brincando com o outro, né? Enfim, estava todo mundo feliz. As duas famílias felizes, as crianças felizes com aquela amizade, e o coelhinho e o cachorrinho também. Aí, o dono do coelho, uma sexta-feira, eles foram para a praia com a família, né? E avisaram que o coelho ia ficar sozinho em casa, tá? No domingo, à tardinha, antes deles chegarem, na casa do outro vizinho que não tinha viajado, o cachorro chega lá, sabe? Entra na casa com o coelho na boca, todo sujo de terra. Coelho morto primeiro. Todo sujo de terra, sabe? Imundo. E larga o coelho aí. Nossa, a primeira reação, a primeira atitude daquela família foi pegar, um pegou uma vassoura, outro pegou e dá-lhe no cachorro. Nossa, o cachorro levou a maior surra, saiu chorando. E aí o homem disse assim, meu Deus, as crianças vão chegar daqui a pouco, à noite. Eu sabia que ia dar nisso, o que a gente pode fazer? Aí, eu não sei de quem da família foi a brilhante ideia, né? Mas decidiram tomar a atitude de seguinte, deram um banho no coelho morto, lavaram o coelho, secaram ele com secador, né? Passaram até um talquinho nele, deixaram ele bem bonitinho, foram lá e colocaram ele dentro da casinha dele, com as patinhas cruzadas, assim, e tal, e foram esperar ver o que dava. Então, dali a pouco, na noitinha, eles ouviram o barulho dos vizinhos chegando. E escutaram uma gritaria, um chororô e tudo mais. E o vizinho veio correndo e bateu na porta dele. E o vizinho estava assim, branco, pálido. E dizia, o coelho, o coelho. Aí o dono do cachorro disse assim, ai, o que aconteceu com o coelho? Ele estava tão bonzinho, né? Como ele falou, se nada tivesse acontecido, aí ele disse, não, o coelho morreu. Aí ele falou, nossa, morreu, mas até de manhã ele estava por aí. Ele falou, não, o coelho morreu antes de nós viajarmos. Antes da gente viajar, a gente percebeu que o coelho tinha morrido, todo mundo ficou muito triste. Aí as crianças foram no quintal, procuraram um lugar, fizeram uma cova e enterramos o coelho, sabe?
E então o coelho estava enterrado. E, queridos, a história, essa crônica, termina exatamente aí. O resto fica por nossa conta, com a nossa imaginação, sabe? A moral da história, né? O grande personagem dessa história é o cachorro. Sim, sabe? O cachorro que desde sexta-feira estava procurando o amiguinho dele por toda parte, não encontrava em lugar nenhum, procurou no sábado e só foi depois desenterrar, ainda levou para a família fazer alguma coisa, né? Para fazer alguma coisa e tudo, o que podiam fazer com o coelho, e apanhou daquele jeito, né? A gente podia aproveitar e falar assim, olha, as pessoas julgam pela aparência, tomam atitudes pela aparência, impensadamente, e sobra consequência ruim, né? Sobra. Até tem outro também, né? Que um erro não conserta o outro. Como é que eles vão, a partir da morte, inventar uma outra história que ficou pior ainda, né? Sabe? Além da atitude com o cachorro ser errada, com os vizinhos, então... Então, a gente contou, eu acho bem interessantinha essa historinha, porque nós estamos falando de atitude. E o que é atitude? Atitude é um comportamento que é ditado por uma disposição interior que a gente tem. É isso que nos leva a agir, é o que está dentro de mim que me leva a agir, para eu mudar uma circunstância ou não. Então, a atitude tem a ver também com o nosso interior, com o nosso coração, valores, com os nossos valores, o caráter, né? Com aquilo que nós pensamos, né? Exatamente. Aí a gente vai ter, né? E a gente conversa porque a gente nem sempre toma atitude correta, na hora certa, né? E fora a falta de atitude, ou uma atitude, né? Essa pode ser uma historinha inventada, não interessa, mas é para ilustrar, né? Uma verdade, história, né? E aquelas horas também que a gente precisa tomar atitudes. E nós falamos isso dentro da nossa condição de cristãs, sabe? O que é que a palavra de Deus diz sobre atitude ou não tomar atitude? E eu vou começar lendo alguns textos para você. Lá em Êxodo 14:15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, né? É bem legal, né? Essa coisa para nós cristãos, em relação à atitude. Tem hora que a gente fala, agora eu vou orar, e dá-lhe orar. E a gente pergunta, e daí você está, estou orando. Sabe? Aqui nessa situação, Deus vem e diz assim, por que você está clamando? Marchem, vocês têm que agir, né? Não existe essa falta de atitude, às vezes, de cristãos que, ao invés de agir, de tomar uma atitude, ficam orando. É verdade que deve orar, né? Mas, assim, a oração não substitui a ação. Né? Pois é. E, às vezes, falta saber o que fazer ou faz errado, né? Toma uma atitude impulsiva e faz errado. Mas não substitui. Não, né? E na continuação dessa fala, Deus diz assim, e mais, diga ao povo que marche, você vai levantar a tua vara, né? Você vai dividir o mar, você vai fazer, você vai tomar atitudes, você vai fazer. Então, como você estava falando, saiu às vezes um momento de oração, o próprio Deus requer atitudes nossas. Atitude certa na hora certa. Assim, quando a gente dá o passo de fé, né? Ou inicia alguma coisa baseada em oração, nós não estamos tirando aqui a ideia da oração, mas precisa se dar o primeiro passo, precisa você confiar, ter fé e caminhar, ou agir, para que Deus vá atrás, ou vá junto, validando mesmo isso, que né? você, é Deus que vai fazer, mas Ele quer você como instrumento, então a atitude é tua. Né? Exatamente. É a atitude tua. Isso né? mesmo, você falou certo, mesmo que Ele queira a gente como instrumento fazer, né? Através de nós, mas nós temos que ter atitude. Né? Vou ler outro para você. Josué 7:10 está escrito assim. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? É como se dizer, está na hora de você tomar uma atitude. Exatamente. Deu, né? Em termos de oração. Ela diz, não estão falando na oração, deu, mas você tem que ter discernimento da hora de ter uma atitude, sabe? Isso. Porque às vezes o instrumento é você. Ou você vai ser o instrumento de Deus, ou você mesmo vai fazer, né? Exatamente. E você fica parado, sem atitude,
esperando Deus fazer. Esperando né? Deus fazer o que seria O que nossa seria, atitude, né? Exatamente. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Quais são os elementos que costumam, que a gente vai determinar se nós vamos tomar ou a atitude correta, ou não vamos tomar atitude nenhuma, ou tomamos a atitude que tomamos, né? Tem até uma fala que diz assim, né? Tome uma decisão e faça alguma coisa, mesmo que não seja exatamente ou o que você correto, não tenha certeza. Certeza que você tem que corrigir no caminho, né? Alguma coisa, mas o importante é que ele faça. diz é melhor fazer, né? Melhor fazer. Então, um dos primeiros elementos e um dos fortes elementos a respeito de atitude é que quase sempre o nosso emocional vai estar envolvido. Vai estar envolvido, né? Certamente. No caso do cachorro, estavam todos tomados de emoção. De emoção, de total emoção. Por isso, fizeram tudo errado, né? Tudo errado, né? Então, é tão importante o nosso sentimento porque ele envolve e faz a gente agir, às vezes precipitadamente. Ou então, se esse sentimento for um sentimento negativo, vamos supor, se for um sentimento de desânimo, é o contrário, daí você não vai... Não vai ter atitude Não vai ter mesmo. atitude nenhuma. Exatamente. Né? E o livro de Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras frouxo no dia da peleja, a tua força vai ser pequena. Então, se você não tomar uma atitude correta quando você estiver em meio... né, a luta, tudo, as lutas, você está fraco, é o que a palavra está falando, sabe? Então, em meio à adversidade, a isso, você não pode falar, gente, essa falta de dinheiro me desanimou, né? Essa falta de incentivo. Isso, porque até nos milagres que Jesus fez, sempre tinha a mão do homem primeiro, para fazer a multiplicação dos peixes lá. Sim. O que você tem? Né? Me dá a partir aqui, né? de alguma coisa que tinha. Sim. Né? Ou, por exemplo, quando ele multiplicou o vinho, ele transformou em água. Então, traz lá a água, os barris. Então, quer dizer, ele sempre tem o homem e uma coisa do homem junto, né? Sabe, queridos, eu vou ser bem prática e vou dar um exemplo bem prático para você. Às vezes chega uma mulher para se aconselhar conosco a respeito do casamento dela. Meu casamento está indo mal, e isso, aquilo. E a gente pergunta assim, o que é que você está fazendo? Aí ela diz, estou orando. Você não tem ideia. Faz 10 anos que eu estou orando por isso. Aí a gente vê que ela só está orando. 10 anos orando, sem tomar uma atitude para consertar aquele casamento. Isso. Né? O que está envolvido ali? Mas é que também já desanimei de fazer tal coisa, desanimei. Então, o desânimo é assim, porque a gente faz alguns acordos, né? Você vai tentar isso então com o teu marido. Quando ele chegar, você vai fazer isso, ou você vai falar isso, enfim, dá postura, um norte, uma postura. Deu errado. Porque, normalmente, a primeira vez, não dá certo mesmo, não existe coisas mágicas. A gente tem que perseverar. Tentar uma, duas vezes, né? Tentar mais. Aí vem e fala, eu diz, não fiz mais, eu fiz uma vez, não deu certo, parei. Falta de atitude. Exatamente. Falta de atitude, completa falta de atitude. Tem uma atitude primária, que é a ação inicial, mas tem o perseverar, que às vezes é isso que nós falamos. É a continuidade. É o ajuste, é o fazer diferente um pouco, às vezes chamar uma outra pessoa e trabalhar junto. Quer dizer, às vezes o perseverar, ele faz parte, né? Não, e eu gosto tanto, essa palavra que você usou, ajustes, é perfeita. Porque, às vezes, na retomada, você pergunta, você fez isso? Ela diz, olha, eu fiz e não deu certo. Mas, quando eu fui fazer de novo, ela tomou uma atitude diferente, que ela dorme e acorda com aquele marido, ela sabe melhor do que a conselheira. E por conta de uma boa atitude, ela conseguiu. Ela deu certo, exatamente, exatamente. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante.
Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Nós estamos de volta, nós estamos conversando sobre atitudes e estamos falando que as atitudes têm vários elementos que contribuem para que a gente tome a atitude correta, não tome atitude ou erre. Então, um elemento bastante importante é a maneira como nós enxergamos a vida. A maneira como a gente olha para a vida vai ter a ver com as nossas atitudes. Certamente. Eu vou ler o versículo para você e depois a gente vai comentar isso. Mateus 6, a partir do 22, diz assim: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Da maneira que se nós olhamos a vida com pessimismo, nós vamos ter atitudes que tipo? De pessimistas e a gente vai ver aquilo de uma forma pessimista e é isso que você vai receber, né? Sabe? Se você só enxerga problemas, crises, né? As suas atitudes vão ser tomadas em função disso. Em função disso, e a devolutiva, vamos dizer assim, que você vai ter do mundo é essa, É essa né? mesma, sempre vai ser, né? E daí tem um monte de gente que não se acerta por conta disso. Ele ouviu a avó falando, normalmente isso começa em casa, né, Eliane? Ouviu a avó falando, né, que essa vida, ai, que tristeza, a mãe carregou a mesma coisa, e de repente você virou uma crente que vive orando para Deus voltar logo e te levar. Né, de tão ruim que tá a vida, né? Que termina de uma vez, que né? termina de tudo, sabe? Né? Então, a maneira da gente olhar para a vida também tem tudo a ver com as atitudes que nós tomamos, sabe? Não é também aquela coisa de ver tudo com os olhos cor-de-rosa. Que também... Nada com equilíbrio, né? Isso, exatamente. Né? Porque aí nem sempre é verdadeiro. Se você acha que tudo é bom, que vai ter tudo você vai ter problema também, né? Agora, outra coisa que faz com que a gente tome atitudes equivocadas, quando a gente não tem confiança na gente. Isso. Né? Então, por exemplo, você não confia no teu potencial, né? A pessoa te oferece alguma coisa, você tem alguma coisa pela frente, você vai dizer, não é para mim, acho que não dá. Exatamente. E por conta disso, às vezes, perde bom emprego. Bom emprego, situações boas amizades. Né? Porque realmente não é agradável você estar do lado de uma pessoa que não te ajuda, não vai para frente, e assim, não se você não confia. tem confiança em você, sabe? Na verdade, quem não tem confiança em si mesmo, não tem confiança nem em Deus. Não né? tem. Porque se ela tem essa experiência com ela, né, que ela se conhece bem e não tem confiança nela, num Deus que a gente nem conhece às vezes totalmente. Né? Como é que vai acreditar? Aí é bem provável que esse tipo de pessoa coloque a responsabilidade do que ela é em Deus. Exatamente. Né? A visão dela é a mesma de Deus e o devolutivo é a mesma. Ah, não, mas também não vai dar certo, porque ele não confia, né? Ele também não confia em mim. Sabe? Né? E, então, as decisões, a gente fala, porque decisão errada, atitude errada, tem consequência. Sabe? Por mais, algumas pequenas, outras maiores, mas sempre tem consequência, né? Então, a gente tem que dar uma olhadinha e ver. A palavra de Deus, a palavra de Deus é rica em realmente nos direcionar. E a gente tem que fazer isso de maneira correta. Sim. Você já teve alguma coisa na sua vida, alguma atitude que você já se arrependeu? Já. Eu também, bastante. Né? Quem não, né? Bastante. Quem não, né? Quem não? Só que algumas dessas que a gente se arrependeu, oferece uma segunda chance. Outras não. Outras não, exatamente. Sabe? E tem uma situação assim também que já aconteceu comigo. Na época, era a visão que eu tinha, o jeito que eu era. Então, assim, eu fiz, não deu muito certo. Depois eu fui ver que eu me arrependi e falei, poxa,
mas na hora eu não tinha condições de ter tomado uma outra decisão. Sim, Né? Também aham. é uma coisa. E muitas das vezes acontece que nem a historinha do começo ali, né? Que eu tomei uma atitude impulsiva É. e tive que arcar com as consequências. Acontece sim. Então, se a gente pegar até a ilustração da própria crônica que a gente fez, a experiência ruim que aquela família teve de ter tido uma atitude tão errada, Então, é com precipitada, qualquer né? coisa parecida que possa ter depois, aquilo foi um aprendizado. Sim, né? eles tiveram depois que consertar a história, Sim, cuidar do cachorro, tomar uma outra decisão, ver sabe? que eles erraram nas atitudes, que né? seria o melhor para se Pra fazer, todos, né? E essa é aproveitar mesmo a segunda chance, né? Do mesmo jeito que eu disse que às vezes essa falta de confiança na gente faz a gente ter atitude errada, o excesso de confiança também. Ah, sim. Aí Né? puxa lá para arrogância, né? Não, deixa que eu faço, tudo eu sei. Eu posso, vai dar certo e vamos, né? E às vezes quebra a cara mesmo, né? Muita gente se machuca por isso, né? O livro de Provérbios, o capítulo 4, verso 26, diz assim: pondera a vereda dos teus pés. Amém. Diante de atitude, essa palavra pondera Pondera. é poderosa, né? Nossa. Mas quem? Se às vezes a atitude que nós estamos tomando é rápida, né? Exatamente. Porque tem coisas que as pessoas chegam e dizem assim, tem que ser agora, né? Tem que ser agora, E como é ilusório isso em tudo na vida. Porque nós só podemos ser iludida pelo outro que está apressando, principalmente o vendedor, né? Isso. Vendedor não tem isso, né? Isso que é uma pergunta, né? Tem que ser agora para quem? Para mim ou para você? É urgente. Para quem? Para mim ou para você? É uma boa né? colocação. E é bom para quem, sabe? Pra quem? Porque às vezes fala assim... Porque às vezes é bom para ele vender, claro, né? Que nem vender, você falou de vendedor, né? E a gente precisa, às vezes, ter um discernimento disso, né? Eu lembro quando a minha filha estava procurando casa, né? Casou, estava procurando casa, a gente ia junto e a gente ia por várias imobiliárias, escutava conversa de tudo que é corretor. E alguns diziam assim, olha, pensa rápido, tipo, toma uma atitude rápida, porque tem uma fila aí de 3 ou 4. Aí a gente olhava para o imóvel, olhava para ele, ficava, né, pensando. Mas aconteceu que num deles que a gente chegou, a gente olhou e gostou muito. Gostou muito e falou, olha, provavelmente a gente vai ficar com ele. Aí ele virou para nós e disse assim, você tem que dar, para você falar que vai ficar com ele, você vai ter que me dar um sinal agora, porque ele é bem, e de fato, se nós tínhamos gostado de cara, né, e tudo mais, do preço e de tudo, a gente sabia que ele não estava mentindo. Então, aí ela olhou para nós olhamos para ela, tinha que ter uma atitude ali. Ele falou, a gente falou, mas que não podemos pensar nem um pouquinho? Aí ele olhou para o relógio, ele falou, até o fim da tarde. Eu não mostro mais para ninguém até o fim da tarde. No fim da tarde, ou vocês me sinalizam com um sinal. Aí a gente perguntou a quantia do sinal, ele disse uma quantia ali. Aí a gente voltou, orou, aí a gente ficou convicto que, de fato, naquele caso, a gente tinha visto muito, ou a gente tomava uma atitude ou perdia aquele imóvel, né? E foi bem legal. Estava valendo, nós nem tínhamos aquela quantia que ele pediu, né? E esse era um grande empecilho, mas e daí? A gente não tem tudo. Então a gente juntou como família, cada um ajudou um pouco, prometeu, e a gente garantiu e deu tudo certo, né? Então, ter esse discernimento que nem sempre a gente tem diante de algumas atitudes, né? Isso foi legal, você vê, ali vocês tiveram tanta atitude de fazer, quanto não tinha o dinheiro, a atitude também de se organizar como família e ajudar. E de não perder, né? Para não sabe? perder, então, muito legal. Mas às vezes podia nos enganar. Sabe, de repente ser uma coisa que eu queria muito. Ai, mas eu quero esse de qualquer jeito, né? E eu entro na dele sem poder, ou fazendo alguma coisa errada, ou tomo uma atitude muito errada, porque fui iludida, né? Tem uma história que eu ouvi de um amigo, mais ou menos assim, ainda com um imóvel, que naquele período em que o dólar nosso estava bem barato, e tem
imóveis nos Estados Unidos de time sharing, né? Que você paga um pouco e depois visita e tal. E ele falou, não, eu vou fazer. Aí o amigo falou assim, olha, se eu fosse você, eu pensava. Ele falou, não, todas as vezes que eu pensei, eu dei mal. Aí ele falou assim, vai cidade não. E agora vai cidade normal, né? Então... Mas este sabe, esse correr o risco em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus em Provérbios 14, 12 diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. É a morte. Então, sabe, a gente às vezes toma atitudes e a Bíblia vai mostrar heróis bíblicos tomando atitude errada. Sansão, por exemplo, ele viu lá uma filisteia, sabe, ele se apaixonou na hora e tomou, eu vou casar com ela e pronto. Ao invés de se casar com alguém, sabe, do povo dele, porque ele foi casar com uma filisteia. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E ele tinha um comando de Deus, né? Que ele não podia fazer algumas coisas, que ele tinha que se preservar de outras, né? E o que aconteceu? Ele teve consequência, e para ele bem ruim, né? Bem ruim. Bem ruim. Ele realmente foi subjugado, perdeu a força, perdeu a visão. Ele já tinha perdido a visão muito antes, a né? visão, O juízo aquela muito que não é literalmente os olhos, né? Literalmente os olhos. Então foi consequência só, né? Mas então, ele pagou caro também. Pagou muito caro. No caso dele, o preço foi bastante caro, né? Ló também. Ló, quando ele viu o que é que tinha em Sodoma, ao invés de pedir a direção do Senhor, ele foi iludido pela beleza daquela cidade, né? Tomou uma atitude de morar lá, e ele habitou entre os maiores pecadores, né? da época. Uma cidade que precisou ser destruída por Deus. Por né? Deus, exatamente. Todos os dias ele estava numa cidade onde a alma dele sofria, a Bíblia que diz, por ver o que acontecia. Incrível, né, Mirtz? Aí a gente fala assim, como que a pessoa se distrai tanto, se afasta tanto, que ela não percebe que ele estava num lugar horrível e se acostumou, gostou, né? Como é que perdeu? Falta de atitude de sair, né? De sair, né? E isso no povo de Deus, nós estamos conversando porque é tão comum. Isso, às vezes a pessoa fala assim, eu orei e senti de Deus que eu devia. Né? Nós falamos, tem atitudes que podem ter uma segunda chance. Isso. Né? Sai fora daí. Ele errou até na segunda chance, porque quando o Abraão intercedeu por ele, né? E disse, tá bom, vem, tá? Abraão sabia que eles não podiam andar junto, porque a coisa ali estava... Já era o comando de Deus, né? Ele falou, escolhe, e ele continuou escolhendo errado. Isso. Sabe? Se você não se conserta em termos de atitude, provavelmente que... Vão inserir no erro de novo, mesmo né? erro, vai continuar. Né? O campeão de atitude errada da Bíblia, para mim, parece Saul. Né? Este deitou e rolou em termos de atitude errada, sabe? Ele tinha uma promessa que eu vou ler para você. Foi dada. Em 1 Samuel 10, 6, diz assim, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Olha, faça o que a ocasião te pedir, tome uma atitude, que Deus vai ser com você. Ele tinha uma promessa de que, se ele tomasse atitudes corretas, ele estaria com Deus, debaixo da promessa. Ele. Exatamente. E, gente, essa promessa não foi o bastante. Ele fazia errado e ainda encontrava justificativa. Isso. O profeta tinha que chegar e orar para eles irem para a guerra. Isso. Ele olha para o relógio, está demorando muito. Exatamente. Nós temos que ganhar essa guerra. Ansioso. Então eu mesmo vou orar. Né? Ele mesmo foi orar, foi fazer o que ele não podia. Isso é uma atitude incorreta, daí foi. Aí Deus dava uma ordem assim, olha, do despojo, isso não pode pegar, nem aquilo. Aí ele falava, mas eu peguei aquilo porque eu vou dar para o senhor. Mas né? Deus não pediu? Deus não pediu, mas ele queria, né? Exatamente. Está vendo como é que uma coisa vai, né? Vai levando a outra. Né? Tudo. Impaciência leva a gente a ter atitudes... erradas. E esta foi a grande marca de Saul. Era impaciente em quase tudo. Ciumento, né? Quando Davi começou a ter algumas vitórias, e apesar que em nome dele, né? Sim, para ele, as vitórias eram para ele. Ele não soube lidar com isso.
né? Tomou atitudes horríveis contra Davi. Horríveis. Né? E a pior de todas, ele foi consultar uma feiticeira. Uma atitude que um cristão pode ter, né? E buscar numa feiticeira, buscar resposta numa feiticeira. Isso que eu ia falar. Ele não conseguiu orar, esperar em Deus, como você falou, ansioso. Então, ele foi lá na feiticeira para ter uma noção do que seria. Sim. Aí, traição total para Deus. A atitude que, né? Mas, queridos, essa conversa era para despertar realmente em você uma avaliação a respeito de atitudes. Atitude, consciência, consciência delas, por que nós a tomamos, né? Tá valendo para você, para mim, para Eliane. O tempo todo. Para todos nós, o tempo todo. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.